Pessoal, pastor do TikTok, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Ele foi de ralo, né? Virou camisa de saudade, quer dizer, ele não faleceu, mas o conselho tutelar chegou e ó, passou a faca nas brisinhas que ele tava fazendo, nas pregações que ele tava fazendo, porque falou assim, irmão, você é muito criança, tem que estudar e não estar aí contando lorotas e tudo mais, né? É o que aconteceu, a gente vai ver sobre isso, vai ver quem que é o pastor do TikTok para se ambientar. Mas você provavelmente já ouviu aquele que fala assim, the king decided the power, o rapaz que fala isso, né? E daí depois ele termina de falar the king the power, o meu Pix é 550345, você vai enviar através do QR Code. É mais ou menos como funciona, né? Esses pastores aí que mais pensam em, desculpa dizer, salvar o bolso do que salvar almas. Bom, vamos ver sobre isso hoje, né? E daí, o bom desse vídeo é que não tem nem como ele me processar, né? Porque ele não tem idade suficiente para processar. Ele não tem idade suficiente para processar. Ele vai processar o quê? Na vara das pequenas causas? Processar na vara das pequenas causas porque você é pequenininho. É isso, bebê? Ô, meu anjinho. Tá, vamos ver aqui como funciona aqui a situação. Ofitek é do que tem que até catar, ofitek é do que se quer até catar, ofitek é pra catar que tem que ter, ofitek é do que tem que é pra que tô, catar. Poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. Eu mesmo não entendi. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Assim? O gatilho, cara, me lembrou dos meus dentistas. Abre a boca pra eu ver se tem alguma feridinha aí. Tá tocando uma trilha sonora do Drácula. E ele tá assim, ó. Tocando uma trilha sonora do Castlevania, cara. Que é esse vídeo, velho. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Embrasando ali na música, né? Essa parada do tuquetec, tuquetec é línguas estranhas, né? Que chama os pentecostais, línguas estranhas, né? Que basicamente eles dizem que são línguas, né? Que eu não tenho muita informação sobre isso, mas vou então assim, não leva muito a sério o que eu vou falar, tá? É a língua dos anjos, né? Línguas estranhas, que é a linguagem dos anjos, porque dizia que na Bíblia os anjos falavam em línguas estranhas, né? E daí eles tentam replicar essas línguas estranhas. É algo assim, pessoal? E daí o que acontece? É uma questão que é da igreja pentecostal, né? Muitos, mas é religião, né? Isso não pode, não é interessante ser crítico sobre isso. Mas é a religião, alguns acreditam, outros não e tudo mais. Só que aí que tá, nessa brisa, né? Nessa brisa da língua dos anjos, tem muita gente que mete o louco aí, né? E fica parecendo a Gaga de Ilhéus, né? Né? Então é mais ou menos o que aconteceu aqui nesse vídeo, né? Ó, mais vídeos dele aqui, ó. Eu quero te agradecer, porque eu cheguei até onde cheguei porque vocês me ajudaram. Um vídeo de revelação bateu 20 milhões. Irmão, 20 milhões. E a conta foi dada de 13.487 pessoas que estavam criticando, dando risada de blasfemando no vídeo. Foi por isso que o vídeo chegou em 20 milhões de visualizações. Vocês me ajudam. E enquanto mais vocês me perseguem, mais Deus vai me honrar. Eu acho que assim, pregar a sua religião é muito bacana, né? Você trazer almas pra Deus e tudo mais é muito legal. Só que aqui tá, por que é tão relevante você tá com o cabelinho sempre muito arrumado,
com a roupinha sempre muito certa para pregar a religião. E por que é tão importante a questão de te mandarem tanto dinheiro, né? São essas reflexões. Eu não critico a evangelização, né? Você evangelizar, você passar a sua religião, você passar a sua visão, é muito importante, porque a religião, a igreja, mesmo a igreja pentecostal, qualquer igreja, né? Traz muitas pessoas, tira muitas pessoas da droga e tudo mais, né? E coloca no rumo, faz uma função social muito importante, salva almas e tudo mais, mas por que precisa sempre ser de uma forma tão voltado ao material, né? Por que precisa ser sempre de uma forma material? Por exemplo, muitos testemunhos, são perguntas que eu faço, muitos testemunhos das igrejas, quando vai colocar, é sempre voltado a: eu era pobre, agora estou rico, eu era pobre, agora estou rico, eu estou rico, agora estou rico, eu tenho carros, eu tenho casa, eu tenho carro. Eu não sei se Deus, né, essa é a minha interpretação, eu não sei se Deus está se importando tanto com você ter uma XJ na garagem, ou você ter uma BMW na garagem. Eu não sei se Deus está se importando tanto em você ter as melhores roupas, os melhores celulares, os melhores relógios. Na verdade, e toma cuidado, porque você é muito novo, cara. Toma cuidado, porque na Bíblia diz que a única vez que Jesus xingou, a única vez que Jesus Cristo proferiu um palavrão, e a única vez que Jesus Cristo se enraiveceu de fato é quando estavam vendendo quinquilharias sagradas na frente das igrejas, cara. Foi a única vez que Jesus Cristo realmente se revoltou. Ele ficou revoltado. Ele quebrou tudo. O que estão aqui vendendo aqui no templo, né? Dentro do meu templo estão vendendo essas coisas. E vocês fazem muito isso, essa coisa de pedir pix e tudo mais. E cara, quanto mais melhor, você tem que mandar dinheiro. E vocês ensinam as pessoas a mandar dinheiro, cara. Você pega e fala assim: olha, você tem um celular, você tem que botar aqui, mirar no QR Code. Se você está ensinando, é porque você está pegando dinheiro de uma idosa que não sabe mexer no celular. Entendeu? Então a reflexão, a crítica que se faz é só essa, não sobre evangelizar. Sobre evangelizar, não tem críticas, é muito bonito o trabalho de evangelização, é muito bonito o trabalho de tirar pessoas da droga, colocar na igreja, colocar no caminho certo, colocar no caminho sagrado, mas por que precisa ter tanto pix sagrado em nome de Deus, né? Eu não sei se Deus, existe a questão do dízimo, né? Mas eu não sei se Deus está tão preocupado de você ter uma XJ na garagem. Ele está preocupado em salvar almas, né? Tomem cuidado, né? Vocês devem acreditar e tudo mais, mas acreditem na Bíblia, acreditem em Deus e não no homem, né? Não no homem, cara. Vocês pararem de fazer isso, caiu aí as visualizações. Mas eu quero pedir que Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês e desafio vocês. Amém, né? Se você saber que eu vou pregar na sua cidade, vá no culto e você verá que tudo que falam na rede social é uma grande mentira. E você vai me conhecer de perto. E eu vou tirar uma foto com você. E você vai fazer um vídeo me defendendo. Em nome de Jesus. Aproveitando, hoje você vai estar pregando em Curitiba, né? Eu estarei pregando em Curitiba. Se tiver algum curitibano aqui em Curitiba que não gosta de mim, qual é o endereço? Vai estar na... Espero que sim. E provavelmente, na realidade, né? Não tem como você ficar 1 hora de culto pedindo pix. Ele deve pedir para algum momento ali, deve dar a brisa dele para algum momento que é o que mais fazem corte, mas ele deve sim evangelizar, que é um trabalho bacana, né? Daí é aquela coisa, cara. Maldito, isso é bíblico. Maldito do homem que acredita no outro homem, cara. Né? Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Acredita, cara. Lê a Bíblia e acredita em Jesus justamente para você fugir desses falsos profetas aí, né? Que pregam em nome do Jesus. Se você tem só a informação de uma pessoa ali que tá no púlpito ali, cantando a brisa dele, você vai ter uma informação parcelada. E daí você vai, às vezes, acreditar que aquilo é a Bíblia. Às vezes não, cara. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Ai. Manda toda a igreja abrir a boca. Ele tá recebendo um anjo, né? E enquanto ele tava ali no processo de deitar, de desmaiar, ele conseguiu tirar forças, né? Pra falar. Manda toda a igreja descer, abrir a boca, né?
A música é igual Dragon Ball, cara. Porra, parece uma cena do Goku contra o Vegeta, cara. A música igual Dragon Ball. Vegeta, você não vai me vencer. Seria muito bacana se tivesse alguns conflitos ali, né? Chegar um cara e falar assim, Kakaroto! Daí ele pega e levanta assim, bota a mão e fala assim, Vegeta! E daí fica assim, ó, as palavras do anjo. Daí fala assim, receba as palavras do anjo e te devolvo uma Genkidama de anjos. Cara, ia ser uma coisa que eu pagaria o ingresso pra ver, né? Eu pagaria o Pix pra ver. Ai. Eu sou Deus do teu passado, Revota. Erebicandaraia. Eu sou Deus que conheço os teus traumas. E digo assim a ti: vou tomar todos os meus vasos agora. Porque eu tô criando uma aliança em cima desse altar. Miguel, manda toda a minha igreja a se colocar de pé pra me adorar. Porque eu vou tomar os meus vasos agora. Vai passar o rolo de mistério. Metralhadora de mistério! Cara, as palavras que ele falou foram bacanas, tá? Eu não quero ser aqui... eu sou Deus, né? E conheço os seus traumas. Olha que palavra forte, olha que palavra... poderosa, né, pra uma pessoa que tem traumas, que carrega traumas e tudo mais, né, e todas as palavras que ele falou, é muito bacana. Esse teatro aí, essa parada de deitar aí, ficar fingindo aí que acabou de ser vencido pelo Kakaroto Son Goku, eu não sei se tá ligado? Se é muito necessário, né, mas ele pode argumentar, tipo assim, mas se tem, ele, talvez pode ser uma brisa assim, eu sei que é zoeira, né, eu sei que ficar fazendo pá, não é nada que existe em qualquer parte da Bíblia e não faz sentido nenhum. Mas quando eu faço pá, as pessoas interiorizam mais a informação. Se for nesse sentido, daí eu acho até legal, né? Mas assim, é um teatro mesmo de Vegeta contra Kakaroto Son Goku. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Saio. Cara, o cabelinho, desculpa dizer, né? Isso aí nem devia estar falando porque tange a aparência dele. Eu não sou a pessoa mais bonita pra falar isso, né? Não vou falar que ele é feio, não. Mas ele com essa roupinha, ele sendo pequenininho, com esse cabelinho lambido, parece muito boneco de ventríloco, velho. Ainda ele é correndinho, todo travadinho, parece muito um bonecão de ventríloco, cara. Desculpa dizer, viu? É até feio falar da aparência, mas é até uma coisa legal, né? É até um fenômeno, né? Parece um bonecão de ventríloco andando, velho. Eu tô procurando até as cordas que tá em cima de você aí. Saio que me Jofa se quer bepovitsma. Ele era fiel. E a Bíblia diz que ele era tão fiel, missionária Suzana, que tentava achar ocasião contra ele. Procuravam essa mina bocejando ali. Assim, véi, tô fazendo aqui, véi. Procuravam achar, mas não encontravam. Olha lá, pegou justo a menina que tava bocejando pra encher o saco dela. O bicho é bom. Porque ele era fiel. Tem gente que não tem o que falar de você. Aí como ele não tem o que falar, ele tem que procurar para falar alguma coisa. Olha que palavra legal, né? Isso é eu não tô aqui pra estourar. Tem muita gente que pega e estoura o cara pra caramba e não é imparcial, né? Eu tô aqui pra ser imparcial. Essa palavra é muito legal que ele tá dando, né? É muita sabedoria pra pouco glória. Muita sabedoria pra pouca glória, eu achei bom, velho. Muita sabedoria pra pouca glória, isso é bom, bicho. É mistérios muito misteriosos pra pouco glória. Mistérios muito misteriosos, né? E glórias muito gloriosas, cara. Tentavam achar, meu pastor, gostei do senhor. Isso é muito grande na terra. Grande. Isso aí é gordofobia, viu? Isso é gordofobia. Ele falou assim, você é muito grande. Na terra. Isso aí foi ato falho do bonecão aí, viu? Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue.
E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. Caramba, cara, meio delicado, né? Você tá dando uma falsa esperança pra mulher ali, tá com uma leucemia, tá com câncer, né? Algo tão sério, né? E você se dispor ali a curar milagre e tudo mais, né? Não sei não, viu? Está dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar. Meu Deus, a pneumonia não vai voltar. Eu sou Deus do dia 24 de novembro. Eu quebro isso agora. Quem pode levantar a voz? As músicas são sempre muito épicas, né? Isso eu tenho que dar. Se a mulher tá fazendo tratamento, tá fazendo a quimioterapia, tá fazendo tudo certinho e vem aí pra buscar um conforto na alma dela, pra ter o milagre, pra ter a brisinha lá dele, daí beleza. Agora, a partir do momento que você fala assim, ó, não precisa de hospital não, que você tá na mão do anjo. Não precisa de hospital que eu rasgo câncer, eu rasgo mal. Daí, cara, daí você tá, na verdade, matando a pessoa, né? Porque você tá tirando a cura dela, né? Mas não é o caso. Aparentemente essa mulher curou, né? Ela foi curada da leucemia, né? E daí ele mandou a brisa falando que não vai voltar e tudo mais, né? E ele não rasgou um câncer não, por incrível que pareça. Seria muito épico? Seria, mas ele rasgou um papel, tá? Um papel, um sulfite A4. E eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você nasceu surdo e mudo? Surdo e mudo. Eu nasci sem Oxe, o Bambam, cara, não tô entendendo nada. O Bambam tá com podcast falando com o pastor porque ele nasceu surdo e mudo. Que vídeo que é esse? cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Você nasceu sem as cordas vocais? Sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. E minha mãe era de um centro espírita, né? E... Ela nasceu sem tímpano, cara. Você tá metendo louco. Você tá metendo louco pesado, irmão. Pô, você tá metendo louco pesado. Nasceu sem tímpano e sem corda vocal. Nem mudo. Até mudo tem corda vocal. Isso aí você tá brisando pesado, cara. Tá brisando pesado, né? Não professava a fé cristã. Vamos fazer cirurgia pra botar tímpano? Ninguém da minha casa professava a fé cristã. Ah, gagueja não. E minha mãe, ela... Gaguejou, perdeu. Teve esse período. E eu completei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Um milagre aconteceu no dia do meu aniversário. Deus fez um milagre na minha vida. De verdade. Um milagre. Um milagre aconteceu comigo também, cara. Vocês não vão acreditar, mas eu nasci sem falar português. Por que parece, nasci sem falar, só chorava. E nasci sem andar, cara. Nasci sem falar e sem andar, mas operaram um milagre em mim que lá pela fase dos 3 anos comecei a falar mamãe e comecei a andar pra todo canto. Engatinhei e depois comecei a andar. Um milagre operou em mim, hoje tô aqui, ando pra caramba. Do jeito que eu ando, você não tem noção. E o jeito que eu falo português é outra coisa, outra história também, entendeu? Até espanhol eu consigo falar um pouco, ó, eu te amo, entendeu? Até outras línguas eu sei falar. Pra quem não tinha as cordas vocais e nem os tímpanos, eu comecei a falar e comecei a ouvir. E de lá pra cá, Deus começou a trabalhar na minha vida e dentro da minha casa. Eu comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja. Você nunca sabia o que era uma igreja, você nunca tem entrado numa igreja. Um menino. Eu comecei a cantar louvores dentro da minha casa. Louvores que eu nunca tinha ouvido, eu não sabia quem era a letra, não sabia quem era o cantor. Foi Deus que colocou dentro da minha. Ele nunca ouviu o louvor, já sabia a letra. Ô menino, você, desculpa dizer, mas você tá brisando pesado, viu? Você tá brisando pesado, né? Brisando com raiva até, né? Que é esse, The King the Power? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse. Eu acho que você tem toda a razão de falar inglês em cima do altar. É super bacana, né? Mas fale o inglês corretamente. Of the King, the Power, the King, the Power, the King, the Power, the Power. O que isso diz, né? Isso aí você não formulou uma oração. Você não formulou uma frase. Não, mas acabou. É negócio de the King, the Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, A palavra que ele
ele conhece em árabe é Mohammed. Mohammed é literalmente o nome mais comum que existe no mundo. Se eu quiser falar árabe, Mohammed, você tem noção é a mesma coisa que eu falar assim, ó. E se eu quiser falar japonês, Hideo Kojima, entendeu? Hayao Miyazaki, entendeu? E se eu quiser falar japonês? E se eu quiser falar inglês, Donald Trump? Foi isso que ele acabou de fazer. E se eu quiser falar inglês, Donald Trump? Se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marrar... Marrar? O que é marrar, velho? E se eu quiser falar francês, Jacan? Eric Jacan? E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Corte rápido. Faca. O que fere o seio da igreja é que você tá metendo louco, pô. Você tá metendo louco pesado, cara. Você tá querendo buscar autoridade com um bagulho que é mentira, simplesmente, né? E daí você tá pegando pessoas que não sabem falar inglês e é por isso que você pega essa brecha. A pessoa não sabe falar inglês, não sabe que você tá falando uma coisa que não faz nem sentido. A pessoa não sabe falar árabe, ela vai pensar que Mohammed é uma coisa muito importante. É um nome comum, o nome mais comum da face da terra. Você fere o seio da igreja quando você tá literalmente mentindo. Mentir é pecado. Você tá metendo louco. Acabei de entrar no recinto. Isso aí é meteção de louco. O cara tá falando em línguas ali porque ele tá incorporado. E o rapaz, o boneco de jaleco, tá traduzindo em tempo real. A minha presença lastra nos 4 cantos deste lugar. Ele é criativo, ele consegue traduzir ele rapidamente. Realmente, né? Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu estou fazendo. Convido todos aqueles que têm medo a se calar. Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. Cara, eu fico imaginando que, assim, não dá pra se falar por Deus, né, por Jesus, nem nada, mas o que eu fico imaginando, né, eu tenho curiosidade de saber o que Jesus Cristo faria se ele voltasse e visse isso, cara. Se ele voltasse e visse ele pedindo pigs e fazendo teatro e desmaiando, cara. Eu acho que é muito mais... Não sei, é um palpite, eu não posso falar por Jesus, né? Mas o meu palpite é que é muito mais o que ele fez no templo, de quebrar tudo e falar que isso aqui é uma vergonha, do que ele achar bacana e do que ele achar legal, entendeu? Cara, não sei, cara. Você fala assim, vocês ficam blasfemando contra mim e tudo mais. Primeiro que blasfemar é só contra Deus, né? E segundo que muito do que vocês estão fazendo também é blasfêmia, porque vocês estão criando uma interpretação paralela à Bíblia, né? E vocês estão fazendo interpretação para gerar um teatro mesmo, gerar uma comoção emocional ali que não existe, né? Não existe, né? Vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. O que ele falou? Of the king, ou seja, do rei. Of the king... Não, calma, eu vou tentar traduzir aqui, ó. Do rei, o poder, ó. Do rei, o poder. Demanda... Dá pra falar? Não, demanda é o quê? Demanda não existe, né? Of the king, ó. Do rei, ó. Do rei, o poder. Demander, o melhor. O rei, a pena. Fairer é pena, né? A pena... Desmine. Não, ele não falou fair, ele falou fairer. Pena de galinha. King the fairy desmai. Desmai é o quê? Dá pra falar que é desmine? Ele falou fewer. Fewer? O que é fewer? Fewer é esgoto, né? Fewer, que é poucos. Poucos é fewer, né? Ele tá falando inglês igual o Bolsonaro, cara. Popcorn, ice cream em Brasil. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não. Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, sobe no altar? E de forma voluntária, né? Voluntária. Vê o culto. Cara, mas aí que tá. Esse é o mesmo argumento de quem divulga aposta, cara. Eu não obrigo ninguém a apostar. Aí que tá, vou mais longe. É o mesmo argumento de quem vende droga, de traficante. Eu não obrigo ninguém a comprar. Cara, mas você tá fazendo uma manipulação. A manipulação, e quando você cria... Por que a pessoa... Vou explicar uma coisa aqui, ó. Por que as pessoas dão tanto dízimo, e alguns dão tanto dízimo, vender o carro e botar na igreja? Porque rola dentro da igreja uma espécie de hierarquia. Rola dentro da igreja uma espécie de hierarquia, que vai de cima a baixo, tá?
Os fiéis que são mais devotos, que falam mais, que não faltam nenhum culto, que dão mais dízimo, ele fica na interpretação das pessoas mesmo da igreja, dos fiéis que visitam a igreja, acima nessa hierarquia. E daí rola toda uma manipulação, toda uma manipulação social mesmo, né? De cara, você vai colocar dinheiro porque você vai ser curado e tudo mais. Quando você tá manipulando, você pode não tá botando uma arma na cabeça, mas você tá fazendo algo que é errado. O culto. Eu abri uma live esses dias em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo pix pra voto. Eu deixei claro 3 vezes na live, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é para ajudar as crianças sequestradas do projeto SOS Crianças Desaparecidas. E daí o que fizeram com ele foi fake news, né? Se ele tá pedindo pix pra doação, né, ele tá doando. Daí é uma fake news que fizeram com ele, né? Isso aqui é para ajudar o projeto. Coloquei 3 vezes, mas os infelizes cortou a live e colocou como se eu estivesse fazendo voto. Daí é uma calúnia, né? Postei, o rapaz colocou, comentou. Não, eu estava com ele estava falando sobre um projeto que nós estamos fazendo. Acabou. Aí às vezes eu vou estar na minha igreja pedindo uma oferta, um voto, direcionado ali pela parte de Deus. O cara vai lá e filma e fala que eu tô pedindo dinheiro como se fosse um ladrão. Eu não acho certo, não é ladrão. Eu não acho certo você ser contra o dízimo, né? Eu acho que você tem todo o direito de pedir o dízimo, até porque é assim que as igrejas crescem, sobrevivem, né? A minha questão é do quanto vocês fazem questão de bater tanto na tecla, porque às vezes tem cultos, pregações que eu vejo que pede mais dízimo do que prega a palavra, entendeu? É mais voltado ao dinheiro que vocês estão mandando do que a palavra que está sendo pregada, entendeu? 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100, mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4, diga comigo, 4, que vai pegar uma semente de R$1.000, diga amém, de R$1.000, R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000, não é sacrifício. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar. Vai dando glória. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício. Mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui. Estipular o valor do dízimo, né? O dízimo é recomendado pela Bíblia a dar 10%, né? Dou o quanto o seu coração diz, né? Mas ele estipula o valor do dízimo. Ele tem meta para bater como uma empresa. Se você não acha isso questionável, criticável, você é cego. E você aceita tudo que dão para você, igual o gado mesmo, entendeu? Igual um bovino, igual um cordeiro, entendeu? Banido das redes e proibido de pregar, missionário mirim promete retorno assustador. A medida foi tomada em meio à grande visibilidade que Miguel vai ganhar nas redes sociais por suas preocupações e supostas curas, né? O adolescente Miguel Oliveira, de 14 anos, conhecido como missionário mirim, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas, viajar, usar as redes sociais por tempo indeterminado, né? Na tarde desta quarta-feira, 30, no entanto, o jovem fez uma publicação em seu perfil no Instagram, afirmando que seu retorno será assustador, né? As informações de afastamento da rotina de pregações foi confirmada pelo Globo, junto ao pastor da igreja Assembleia de Deus, Avivamento Profético, a qual o jovem frequenta. Com a nova rotina, ele retornará às aulas presenciais, uma vez que antes ele estudava de forma online. Ele não estava estudando para poder fazer as pregações e tudo mais, né? O que o Conselho Tutelar, hoje no Brasil, né, proíbe. Você pode atuar, você pode ter um trabalho artístico ali, enquanto na fase da infância, ali até os 8 anos, né, até você não alcançar a maioridade, mas você tem que manter os estudos ali e tudo mais, né? De acordo com o pastor Márcio Silva, a medida será respeitada pela igreja para preservar a imagem do adolescente, né? Houve uma adesão radical do Conselho Tutelar que proibiu Miguel de viajar, de pregar e usar as redes sociais. Estamos tristes, mas optamos por afastá-lo para evitar mais exposição. Ele aceitou de boa decisão, informou o pastor. A proibição de seguir com o pastoreado foi tomada em meio à grande visibilidade que Miguel vem ganhando nas redes sociais por suas pregações e supostas curas. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e vídeos que viralizam, ele divide opiniões entre fiéis. Ameaça nas redes. O Ministério Público de São Paulo, MPSP, apura ameaças feitas por internautas a Miguel nas redes sociais. A investigação preliminar teve início após os pais do adolescente levarem caso à Polícia Civil. De acordo com o pastor da Assembleia de Deus, o adolescente recebeu ameaças e xingamentos por conta de sua
atuação em cultos. Críticos o chamam de anticristo e o acusam de tentar enganar fiéis com falsos anúncios de curas e falsas revelações. Tem muita gente que pega pesado, né? Fala que é anticristo, fala que ele tem que morrer e tudo mais. Essas coisas realmente são processáveis, né? Tudo isso tá ali em difamação, e quando você imputa crime, você tá ali em calúnia e tudo mais, né? Apesar da onda de críticas, Miguel recebeu apoio de figuras públicas, como o influenciador Pablo Marçal, que afirmou: ele não é falso profeta. Em resposta às acusações, o adolescente publicou um vídeo sem entrar em muitos detalhes e reforçou que encara os comentários como parte do crescimento pessoal e do fortalecimento de seu ministério. Segundo ele, as manifestações públicas e privadas que recebeu serviram como combustível para a evolução do seu trabalho espiritual. Realmente, essa visão aqui, manifestações públicas e privadas serviram como combustível para a evolução do seu trabalho pastoral, do seu trabalho espiritual. Essa visão aqui é muito madura, viu? Ele tem 14 anos ali, mas essa visão aqui é muito madura. Com certeza ele é um cara à frente do tempo, né? Ele é um cara que, por mais que tenha 14 anos, ele tem uma certa maturidade, né? Olá, queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas. Olha que maturidade, né? Sobre as críticas construtivas eu reflito, né? As críticas destrutivas a gente resolve na justiça e tudo mais, né? Porque daí não tem falar que o cara tem que morrer, daí não faz sentido. Mas olha que maturidade ele falar que nas críticas construtivas eu reflito, é muita maturidade, tá? A respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe. Orem pela minha vida se puderem e sou grato a Deus por vocês. Viu? Deus abençoe. Cara, imagina o que esse moleque com 14 anos... Imagina a bomba que esse moleque tem que enfrentar com 14 anos, cara. Com 14 anos o moleque tem que enfrentar uma bomba de críticas e tudo mais, né? É muito delicado, né? Gente, olha... Daí isso aqui basicamente, não querendo dizer nada, né? Quer dizer, querendo dizer nada. Isso aqui é a mesma coisa que mostrar a chave de uma BMW, tá? Cada plaqueta dessa custa 50 mil pra fazer essa operação, né? 30, 50 mil mais ou menos, né? Pra colocar essas plaquetas no dentes, né? E o dízimo não é pra igreja, a oferta não é pra igreja, né? Jesus chegou com um burrinho em roupa rasgada, cara. Entendeu? Então assim... cada um que reflita, né? Cada um que reflita, pessoal.